Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje do Artigo em Foco, em que a gente vai falar um pouco mais sobre o teste de hipótese para variáveis qualitativas, ou seja, o que eu posso fazer de fato para conseguir atingir e escolher o teste adequado para a minha análise. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico de uma forma prática e objetiva. Então, se você estiver aí assistindo na reprise, seja muito bem-vindo e esteja aqui disponível sempre para aprender todo o conteúdo que está aqui presente. Bem, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre testes de hipótese. Quais são os testes mais utilizados para variáveis categóricas nos artigos da área da saúde? É importante a gente ter clareza dessa escolha de testes, ter clareza dessas informações em relação ao que eu escolho. Mas o primeiro ponto que eu preciso entender é o que é uma variável categórica. O que essa variável categórica representa na prática? Então, o primeiro ponto que eu preciso captar dessa mensagem é o seguinte: a variável categórica é aquela em que eu tenho uma escolha, uma opção de resposta prática e objetiva. Também é conhecido como a variável qualitativa, ou seja, aquela variável em que eu tenho uma apresentação de duas opções de resposta. Então, se você perguntar para um indivíduo, por exemplo, se ele teve Covid-19, ele vai te dizer sim ou não como opção de resposta. Então, tudo isso precisa ficar muito claro quando eu estou escolhendo a minha variável. Então, a variável categórica, ela pode ter 2 categorias, 3 categorias, 4 categorias, e tudo isso vai depender do tipo de resposta que você quer apresentar e que você quer ter. Então, gente, muitas vezes você está ali aplicando o seu teste de hipóteses pensando, eu preciso de uma resposta para o meu objetivo, eu tenho várias categorias da minha variável e eu não sei de fato qual é o teste correto. Não consigo compreender qual é o teste que eu tenho que escolher de fato, ou o que eu devo aplicar na hora dessa avaliação do meu teste de hipótese. Quando você está trabalhando com variáveis categóricas, a gente tem testes de hipótese que são específicos para atender uma característica que a gente tem na distribuição dos nossos dados. Então, a gente precisa conhecer como esses dados se distribuem, como esses dados eles estão ali disponíveis para a gente durante esse ato de escrever cientificamente. E como é que eu vejo isso? O primeiro passo para você entender o que você precisa é calcular a frequência relativa do seu dado, da sua variável categórica. Então, você precisa entender como esses dados se comportam. E por que isso? Porque se você está aqui com um tamanho de amostra de 30 indivíduos, e aí você vai distribuir na sua tabela 2x2 as informações e observa que tem um campo com menos de 5 observações, você vai escolher um teste. Agora, se você tem um campo com mais de 5 observações, com muitas características distribuídas de forma equilibrada, você vai escolher outro teste. Então, sabe o que as pessoas muitas vezes fazem? É não escolher o teste correto para verificar a diferença entre esses grupos de comparação. E aí escolhe qualquer teste. Todo mundo acha que é só o teste Q quadrado que deve ser aplicado. E você precisa calcular o valor de P com a identificação correta do teste que você vai utilizar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muda o nível de significância estatística. Mas já a gente vai conversar sobre o nível de significância estatística. Isso muda conforme o nosso cenário, conforme a nossa avaliação, a nossa
caracterização da informação. Então, o que eu preciso entender quando eu estou aqui escrevendo cientificamente, quando eu estou aqui trabalhando com a informação científica? Eu preciso entender sobre os meus dados para tomar uma decisão mais acertada. Agora, tem uma questão muito importante. Que é quando a gente vai colocar em prática esse tipo de análise. E aí, gente, não tem jeito, a gente precisa retomar a ideia da nossa tabela 2x2. E o que eu quero te dizer com a ideia da tabela 2x2? Eu preciso ter claramente a minha construção dessa tabela, porque é isso que vai fazer com que eu entenda a distribuição dos meus dados dentro da minha análise. Ana, o que é a tabela 2x2? É aquela configuração que você vai trabalhar com 4 grupos distintos conforme a distribuição da exposição e a distribuição do desfecho. Então é interessante pensar nisso quando nós estamos avaliando. Se eu consigo distinguir esses 4 grupos e separar em 4 partes, eu vou conseguir entender a quantidade de observações que eu tenho em cada parte, em cada grupo. E isso vai fazer diferença na hora da aplicabilidade do meu teste estatístico. Então, por exemplo, se você tem aqui um grupo de pessoas com, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, e você quer saber a mortalidade por essa doença, você vai separar 4 grupos. O grupo de pessoas que têm a doença e que morreram, o grupo de pessoas que têm a doença e que não morreram, o grupo de pessoas que não têm a doença e que morreram, e o grupo de pessoas que não têm a doença e que não morreram. E com essa distribuição você cria esses grupos. E aí você precisa saber quantas pessoas tem nesse grupo para escolher o seu teste de hipótese. Ou seja, qual é a avaliação estatística que você vai empregar durante a sua jornada de escrever cientificamente. Bem, a partir da escolha correta do teste, você vai poder dizer, de fato, se existe uma diferença entre os grupos ou se não existe uma diferença entre os grupos. É interessante a gente ter clareza disso, porque muitas vezes as pessoas usam o valor de P na intenção de dizer que existe uma associação estatística. E a gente vai conversar sobre isso agora. Quando eu digo sobre associação estatística, eu estou dizendo que eu calculei uma medida de associação. E essa medida de associação ela é representada hoje por alguns caminhos que a gente trabalha, ou por um coeficiente beta por meio de uma regressão linear, ou por um risco relativo, uma razão de prevalência, odds ratio. Então, assim, existem medidas epidemiológicas direcionadas para estimar a associação com o respectivo intervalo de confiança. Então, gente, o teste de hipóteses ele não é voltado para estimar uma associação. Ele é voltado para a gente avaliar a diferença dos grupos. Eu quero saber se proporcionalmente existe uma diferença entre os grupos em relação a um resultado que poderia ser esperado ou que poderia existir que de fato não é. Quando eu estou avaliando isso, a gente chama esse feito de avaliar a heterogeneidade dos grupos. Saber se os grupos têm, de fato, uma distribuição tão diferente assim, a ponto de existir uma significância estatística. É interessante a gente compreender essa ideia do valor de P, porque muitas vezes, em muitos artigos, eu vejo as pessoas dizendo existe associação entre tal doença e a mortalidade, por exemplo, a DPOC e a mortalidade. Não, não é isso que a gente vai estar aqui discutindo e não é isso que a gente vai estar aqui pensando no teste de hipótese. Mas saber se existe uma verdadeira diferença entre os grupos. Se existir essa diferença entre os grupos,
Aí eu vou avançar para um ponto específico, que é pensar como eu vou calcular a minha medida de associação, que envolve essa ideia do risco relativo e respectivo intervalo de confiança. Então, a partir de agora, a gente tem que pensar no teste de hipótese apenas como um caminho para saber se há essa diferença entre os grupos. Bem, depois que tem isso claramente avaliado e que tem isso posto, você vai pensar na escolha correta do seu teste. Eu me lembro que os meus alunos no DPA1, eles tinham muita dificuldade em aplicar os testes de hipótese, porque não sabia qual era o momento ideal de aplicar. Não sabia se existia uma distribuição paramétrica ou uma distribuição não paramétrica. Aí eu já estou colocando um nível de complexidade. Essa distribuição paramétrica ou não paramétrica tem relação com um efeito que a gente chama da normalidade dos dados, se esses dados têm uma distribuição mais homogênea. E por que é importante você saber distribuição de dados, saber como é que esses dados estão dentro do seu banco para aplicar o teste de hipóteses? Porque isso vai mudar o nível de significância do seu teste. E isso pode ser um divisor de águas, por exemplo, para você dizer se existe ali uma significância estatística entre duas variáveis ou não. E pode mudar toda a direção, inclusive, da sua análise. É a partir da distribuição desses dados, com o teste de hipóteses, que você vai escolher qual é o seu modelo analítico. E aí agora eu já estou colocando aqui um nível de complexidade da informação. Por quê? O modelo analítico é o tipo de regressão que a gente vai aplicar. E aí sim, quando eu faço um modelo de regressão, eu posso dizer que existe ali uma associação entre duas variáveis. Então, cuidado com essa falsa ilusão que as pessoas acreditam ter com o teste de hipóteses, tá? E aí, gente, qual é o nível de significância? O nível de significância é aquele que expressa a significância estatística. A gente ouve falar muito no nível de significância de 5%, ou o valor de P menor que 0,05. Isso é uma convenção, o valor menor que 0,05. O pesquisador ele tem livre-arbítrio para escolher qual é o valor de P que ele quer trabalhar. Mas, como virou uma convenção, as revistas elas não aceitam se você trabalha com valor de P superior a 0,05. É até tolerável se você colocar menor igual a 0,05. Eu já publiquei, inclusive, artigos com esse ponto de corte, não é nenhum problema. Mas se você coloca 0,10, 0,20, isso passa a ser algo que realmente a revista critica. E o que significa esse nível de significância, esse valor a 5%? Significa que é a probabilidade que você tem ali de ganhar essa significância estatística dentro do seu teste. Então, você pode pensar sempre assim quando você estiver aplicando o teste de hipótese, trazendo uma linguagem bem mais objetiva. E aí, eu estou falando aqui de testes de hipóteses, mas o que é a hipótese? Como é que a gente fundamenta essa hipótese na prática? A gente precisa entender a lógica de que existem dois tipos de resposta que nós poderemos ter quando eu estou fazendo uma avaliação, quando eu estou fazendo um teste de hipótese. O primeiro ponto que a gente precisa compreender é que eu tenho a minha hipótese nula e a minha hipótese alternativa. A hipótese nula já traduz a informação que a gente quer aprender, que é aquela em que não há diferença entre os grupos. Então, aqui no exemplo do DPOC da mortalidade, é que eu estou dizendo que se a pessoa tiver DPOC, ela pode ou não pode morrer, que não é a doença DPOC que vai causar a morte. Então, isso é uma hipótese nula que a gente trabalha. A hipótese alternativa é aquela em que a gente utiliza
o sentido contrário da hipótese nula. Eu vou te dizer que sim, se a pessoa tiver DPOC, ela vai morrer devido a isso. Então, eu estou trazendo uma afirmação contrária à hipótese nula. Então, a hipótese nula e a hipótese alternativa, elas são contrárias. Então, como elas são contrárias, dentro dessa construção, você vai avaliar o valor de P para dizer se você rejeita a hipótese nula e não rejeita a hipótese alternativa, ou você vai dizer também se você não rejeita a hipótese nula e rejeita a hipótese alternativa. E qual é o ponto de corte para eu conseguir aplicar esse tipo de avaliação, esse tipo de informação? O meu ponto de corte ideal para isso é quando eu trabalho ali com um nível de significância de 5%, que é esse valor de P menor que 0,05. Então, se eu tenho um valor de P menor que 0,05, eu rejeito a hipótese nula, que é aquela que diz que não há diferença entre o fato da pessoa ter ou não ter a doença e morrer, e eu não rejeito a hipótese alternativa, que eu digo que há uma diferença entre a pessoa ter a doença e morrer devido àquela doença. Então, o valor de P menor que 0,05 vai considerar isso. Agora, se você tiver um valor de P maior ou igual a 0,05, você vai, ali dentro do seu teste de hipóteses, não rejeitar a hipótese nula, ou seja, você vai dizer que não há diferença entre os grupos, tanto faz a pessoa ter a doença ou não, porque a morte vai acontecer, ou você vai ali rejeitar a hipótese alternativa. Então, o P maior ou igual a 0,05 traduz essa informação. Então, não é para dizer que tem associação entre as variáveis ou então que é um fator de risco. Então, esse é um erro comum que as pessoas cometem na hora da utilização do valor de P de uma maneira muito mais prática. Então, nunca mais você vai dizer que é uma associação entre duas variáveis, porque você não estimou a medida epidemiológica para ter associação. Mas você vai dizer que existe uma diferença estatisticamente significante entre os grupos. Bem, agora como escolher o meu teste de hipóteses? Eu já falei um pouco sobre isso, mas a gente precisa ser um pouco mais claro durante esse processo, durante essa nossa escolha científica. O que eu consigo aplicar e fazer na prática durante a minha jornada científica? O primeiro passo que você deve fazer quando você estiver aí pensando nessa lógica é: como tem a distribuição dos meus dados? Eu tenho a distribuição dos meus dados, eu sei o que isso significa. Na minha prática, eu já sei como é que está ali montada a minha tabela 2x2, como é que os meus dados estão distribuídos. Eu vou avançar para uma outra etapa, que é saber a quantidade de observações. Então, se eu tiver até 5 observações por casela, o que eu falo de 5 observações por casela? Se eu tiver até 5 observações por grupo, eu vou aplicar um teste que a gente conhece como o teste exato de Fisher. E por quê? Porque esse teste ele tem uma ponderação destinada para amostras pequenas. Então, eu sempre devo aplicar esse tipo de teste nessa análise. Mas não deu diferença entre o valor de P do teste exato de Fisher e do teste Q quadrado. Mas você tem que aplicar o teste que é coerente, aquele que é correto. Bem, depois que você fez a aplicação do teste exato de Fisher para amostras pequenas, você tem que avaliar o valor de P. E a partir desse valor de P é que você vai dizer se a sua hipótese ela foi rejeitada ou não foi rejeitada, dependendo do foco que você vai dar. Bem, o segundo ponto que você precisa trabalhar e que você precisa atuar é escolher o teste conforme o tamanho da amostra. Então, o teste quadrado, por exemplo, você já vai utilizar para amostras maiores, em que a distribuição das caselas tem também uma distribuição melhor. O que eu quero dizer com distribuição das caselas? Com a distribuição dos grupos, das informações que estão postas ali
dentro daqueles grupos. Então é importante que a gente tenha isso claro durante a nossa construção científica. E aí surge o Q-quadrado de Pearson, que é o teste mais famoso que a gente hoje trabalha e que a gente hoje utiliza quando você tem grandes amostras. Então, se você está aí fazendo uma pesquisa qualitativa e acha que é interessante aplicar um teste desse para só avaliar a distribuição dos grupos, você vai escolher um teste exato de Fischer. Se você está estudando um grupo pequeno com uma amostra pequena, você vai escolher o exato de Fischer. E isso é muito comum, especialmente quando você está fazendo um tipo de estudo que é o estudo de intervenção. Então, tudo isso você vai avaliar. Existem outros testes que vocês podem aplicar, e são inúmeros. Mas por que eu estou dando foco a esses dois? Porque são os testes mais populares que a gente emprega na área da saúde para avaliar essa distribuição dentro do meu teste de hipóteses. Então, sempre que você pensar nessa ideia da sua análise das variáveis categóricas, você precisa sempre retomar isso da escolha do teste de hipótese. Agora, eu queria falar uma outra questão para vocês. Estou aqui escrevendo meu artigo científico. O que eu devo fazer durante a redação do meu artigo científico, durante o ato de escrever cientificamente? Qual é o passo que eu preciso dar durante essa minha construção científica? É necessário que você aprenda a colocar os seus resultados conforme o seu interesse. É toda vez que eu vou calcular uma medida de associação? Não é toda vez que você vai calcular a medida de associação, porque às vezes não vai ser possível conforme a distribuição dos seus dados. Mas será que eu posso apresentar no meu artigo só o valor de P, que é o reflexo do teste de hipóteses? Cuidado, porque a gente precisa ter muito cuidado. Hoje tem revistas que não aceitam você apresentar apenas o valor de P. As revistas têm exigido uma interpretação direcionada para a medida de associação, as medidas epidemiológicas. Por isso, gente, que isso precisa ficar muito claro. Quando você está escrevendo cientificamente, precisa aprender a interpretar e a colocar dentro do seu artigo científico essas medidas. E para isso você precisa ter um tamanho mínimo de amostra. Então, o que acontece muitas vezes que a gente está ali escrevendo um artigo científico e que a gente tem problema tanto para achar a significância estatística, para verificar a associação, é porque você não fez um cálculo mínimo do tamanho da amostra para responder a sua hipótese. Então, isso é muito importante. Não basta aplicar lá o valor de P e dizer que existe diferença entre os grupos se eu não faço o tamanho mínimo da amostra para responder a minha hipótese. Você está ali causando um maior caos estatístico dentro dos seus resultados. Porque o programa ele vai receber o que você vai dizer. Agora, se você não tem uma série de elementos e de conjuntos que unem essas características para confirmar a sua hipótese, você vai ter um resultado aleatório, um resultado que não é o resultado real. Então, o cálculo mínimo do tamanho da amostra é um elemento importante para você conseguir fazer ali o teste de hipóteses, para você conseguir calcular sua medida de associação. Por quê? Quando você faz o cálculo do tamanho mínimo, você direciona ali uma amostra suficiente para responder a sua pergunta de investigação. Muitas vezes, gente, repetidas vezes, as pessoas esquecem de fazer o cálculo do tamanho da amostra. E quando esquece de fazer isso, gera uma série de problemas com o revisor e com o editor. O seu artigo vai ser negado se você não for claro com o seu processo de amostragem. E para reduzir essa probabilidade de ter o seu artigo negado, é interessante e importante que você tenha esse tamanho mínimo de amostra conectando a sua hipótese. Ah, mas eu tenho um estudo aqui
multicêntrico em que a coleta de dados foi feita para outra hipótese, mas eu tenho uma amostra enorme. Eu não preciso fazer o tamanho da amostra, não é? Precisa. O tamanho da amostra é direcionado para a resposta do seu objetivo, da sua hipótese. Afinal, o teste de hipótese é voltado para a sua hipótese. Então, você precisa calcular. Mas eu já tenho o banco de dados. Qual é a alternativa que eu tenho para resolver isso do tamanho da amostra? Você vai trabalhar com o poder estatístico, que é uma outra forma de você avaliar se o tamanho da amostra que existe é suficiente para responder a sua hipótese. Então, se você não tem condições de calcular o tamanho da amostra, porque a coleta já aconteceu, você vai ter condições de calcular o poder do seu estudo baseado na sua hipótese. Então, você vai fazer esse tipo de avaliação. Porque na hora do teste de hipóteses, você vai ter segurança das suas variáveis categóricas, você vai ter segurança para afirmar se aquela hipótese de fato não foi rejeitada ou foi rejeitada conforme esses critérios pré-definidos. Agora, as revistas estão cada vez mais exigentes, especialmente com análise de dados estatístico e análise de dados também do ponto de vista da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa hoje já adota muitos critérios estatísticos para conseguir fazer as suas avaliações. Um desses critérios é o teste de hipótese. Então, assim, você precisa estar conectado e antenado com essa informação e com essa ideia de uma forma prática. Bem, eu vejo hoje em várias revistas esse critério, que se você apresentar só o valor de P, você vai ter dificuldade prática para conseguir publicar o seu artigo científico. Além disso, dessa questão do teste de hipótese, você vai pensar ali na sua hipótese principal, você também pode aplicar o teste de hipóteses para as suas covariáveis. Por que é importante pensar nisso e pensar nas covariáveis? O que são as covariáveis? São aquelas variáveis que a gente usa e que a gente trabalha para identificar um possível fator de confusão. Eu estou avaliando aqui a relação do PLC e mortalidade. Mas se a pessoa ela tiver mais idade, eu sei que isso vai potencializar ali, vai ser um confundidor, vai causar um efeito ali dentro daquela relação entre a doença DPLC e mortalidade. Então, a gente vai passar a usar o teste de hipóteses também para identificar essas variáveis que têm essa diferença estatisticamente significante com a sua exposição, com o seu desfecho e ver qual é o efeito que foi criado dentro desse universo. Então, é muito importante a gente ter clareza disso, porque é a partir do teste de hipótese, por exemplo, que a gente decide se uma variável vai entrar ou não no modelo estatístico, que aí é a análise robusta, é a análise mais elaborada que a gente trabalha e que a gente chama de modelagem estatística. Por isso que é importante. Agora, qual é o jeito errado desse processo? É não realizar a distribuição dos dados conforme as categorias. Quando você não faz isso, você está pecando e é feio, inclusive, né, no sentido prático, porque você não está considerando os seus dados para aplicar o teste correto. Agora, o jeito certo é você sempre observar os valores absolutos e o percentual na hora do teste. Você pode ter um caminho prático para aplicar. E como é que eu faço o teste de hipótese? Qual é o caminho que eu consigo executar essa tarefa, executar essa atividade? Então, o primeiro caminho que você vai seguir ali é começar a mexer em um pacote estatístico. O pacote estatístico é uma ferramenta muito útil que a gente utiliza e que a gente aplica durante o momento de escrever cientificamente. Esse pacote estatístico nada mais é do que programas que você vai utilizar. E tem muitos programas que você consegue, de fato, acessar gratuitamente.
Então você pode fazer o seu teste de hipótese, por exemplo, no programa AppInfo, no OpenApp. São espaços abertos que você vai calcular. E aí você vai escolher o tipo de teste que você quer utilizar, o tipo de teste que você quer usar durante a sua jornada. Aí, conforme todos esses elementos que eu te disse aqui nessa nossa live de hoje, que são esses critérios relacionados com o tamanho da amostra, com a distribuição dos dados, se os dados têm uma distribuição paramétrica, se ele não tem uma distribuição paramétrica. Então, tudo isso é o que a gente precisa ter em mente durante o nosso processo de escrever cientificamente. Então, se eu pudesse lhe dizer uma dica prática baixe o AppInfo no seu celular e faça a distribuição dos grupos conforme o interesse. Então, você sempre vai pegar os grupos que você tem interesse ali de avaliar e vai distribuir em 4 grupos. Isso a gente chama de tabela 2x2. E a partir dessa tabela 2x2 que você divide em 4 grupos, considerando a exposição, não exposição, desfecho e a ausência de desfecho, ali é esses 4 grupos que se formam, você vai incluir no programa estatístico e obter o valor ali da significância de P no seu teste de hipótese. Então, se eu te der uma dica prática que você não pode deixar de executar, é essa. É escolher o teste e escolher também um programa que viabilize a sua prática de análise de dados. Bem, esse, gente, é o nosso episódio de hoje do Artigo em Foco. Eu quero te dizer que essa semana a gente está tendo um especial de análise de dados. E por que está tendo esse especial de análise de dados que está ficando aqui disponível para vocês? Porque isso é um ponto que muitas pessoas têm dificuldade. As pessoas acham que fazer análise de dados é muito complexo. Mas o que você precisa é entender a lógica teórica e colocar em prática todas as informações. Pôr em prática tudo aquilo que você está produzindo. Então, se você não entende sobre medida epidemiológica, se você não entende sobre o valor de P, você já começou a aprender de forma prática isso. Então, sempre que você pensar na análise dos dados, relacione esse seu pensamento com o ponto de vista prático. Se você não executa, você não vai conseguir aprender essa lógica. E se você ainda não se inscreveu na Semana do Artigo Científico, eu quero te convidar que você pode fazer a sua inscrição, o link está disponível na bio e é importante que você participe, porque lá eu vou te dar todo o passo a passo e vai ter uma aula muito especial ainda, mais aprofundada, sobre análise de dados também. Então, é um conteúdo muito bacana, muita informação que você pode participar, que você deve participar para destravar a redação do seu artigo científico. Então, não deixa de se inscrever. A Semana do Artigo Científico vai acontecer entre os dias 22 e 26 de março e eu te espero por lá também. Até a próxima!